vocês aqui, quem aqui tem fé? Levanta a mão. Todo mundo acha que tem fé, não é? Você vai saber se você tem fé agora. Porque eu vou traduzir para vocês aqui, na nossa vida de hoje, o que é fé. Porque todo mundo acredita que fé e crer, acreditar é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Acreditar, crer, é uma coisa totalmente distinta da fé. O mais comum hoje é você ouvir: eu tenho fé em Deus. A minha fé é forte, eu tenho muita fé. E na verdade a pessoa não tem fé, ela apenas acredita. E o termo acreditar significa dar crédito. Tipo, eu confio. Isso é crer. Fé não tem nada a ver com isso. Fé é além. Quem acredita é o primeiro passo para começar a ter fé. A prova disso é que Jesus olhou e falou o quê? Homens de pequena fé. Como ele podia falar isso para os próprios discípulos que estavam andando com ele ali? Se vocês tivessem, olha, ele fala, se vocês tivessem, como não temos, a fé do tamanho de um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? É o menor grão do mundo. Você tem noção disso? Ele comparou nossa fé a isso. Por quê? Porque a gente confunde totalmente o acreditar com fé. E tem muita gente que vive a vida inteirinha acreditando, crendo, mas sem fé nenhuma. E o mais doido de tudo isso, que o escritor dos Hebreus, ele nos ensina uma coisa muito interessante, lá no capítulo 11 de Hebreus, se você quiser abrir a sua Bíblia, e é lá que nós vamos falar um pouquinho. Hebreus capítulo 11. O tradutor de Hebreus tentou dizer para nós o que é fé. Você vai olhar agora e vai começar a analisar a tua vida, as tuas convicções, para entender se realmente você tem fé ou se você apenas crê. Ah, pastor, eu creio. Você acredita em Deus? Acredita. Mas e aí, o que você faz para mostrar que você acredita em Deus? Nada, não me interessa nada do que é relacionado a Deus. Você lê a Bíblia? Não, não tenho interesse. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Claro que eu acredito. Você lê? Não. Essa pessoa tem fé na palavra? Não, ela apenas acredita. Por que você acredita? Ah, eu acredito porque minha avó me ensinou assim, minha avó ensinou minha mãe me ensinou assim. Vem de tradição, por que você é cristão? Ah, porque minha mãe era, porque meu avô era, porque meu bisavô era. Se seu bisavô fosse muçulmano, sua mãe também, você também seria muçulmano, provavelmente. Se sua mãe, se sua avó fosse da Umbanda e isso fosse firme na vida deles e eles assim, provavelmente você seria um umbandista. Isso vem da tradição da fé. Só que aí chega uma hora que você tem um encontro com uma coisa que é viva e verdadeira, que é a palavra. Essa palavra que nós estamos aqui, a Bíblia, essa palavra aqui, ela é a palavra viva de Deus. Se Deus pudesse conversar com você agora, Ele ia falar: não preciso falar nada a mais do que está aqui para você. Se você entender e escutar e pôr no teu coração tudo que está aqui, já é o suficiente para você transformar a sua vida e a vida de várias pessoas. Então por que é que você não lê? Ah, porque eu apenas acredito e eu não tenho fé. Mas por que, pastor, você está falando isso? Vamos lá, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A minha Bíblia está diferente, mas eu vou falar o que está na tradução, se não me engano, João Ferreira de Almeida. Que diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. Veja só. É o seguinte, é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. Ou seja, fé é você acreditar no que você não consegue enxergar, mas espera que pode acontecer, ou que é, ou que existe. Isso é fé. É a espera do que você não vê. É a total certeza de que aquilo é verdade, existe, funciona. Eu não vejo, mas eu creio, eu acredito com todo meu coração. Isso é fé. Só que é interessante que na maioria das vezes a gente crê numa coisa que a gente não conhece. Como você vai ter fundamento disso?
é o firme fundamento, é a certeza de que Jesus morreu na cruz. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque estava na Bíblia e é muito realista, e tudo que aconteceu lá eu tenho total convicção que Deus não é mentiroso, que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu quero viver isso, eu vivo por isso. Isso é fé. E aí, você acredita em Deus por quê? Porque Deus é Deus. Não tem fundamento. Ela só acredita e nem sabe por que acredita. E na maioria das vezes nós vivemos constantemente assim, simplesmente acreditando. Porque a gente acredita, porque é chato falar que você não acredita em Deus, é chato falar que você é ateu. Todo mundo acredita em Deus, cara, acredita em Jesus. Mas então por que é que você vive como se Jesus não tivesse morrido? Como é que você vive como se Jesus nunca fosse voltar? Porque eu nem sabia que ele ia voltar. Ou seja, você pode dizer que você é um homem que acredita muito, mas você não pode dizer que você é um homem que tem muita fé, porque para ter fé você tem que conhecer a palavra do teu pai. Não tem como ter fé sem conhecer. Aí você fala, pastor, mas isso é uma loucura. E aquelas senhorinhas que não têm leitura, mas elas têm ouvido para ouvir, elas têm olhos para ler. Mas essas pessoas, elas têm fé? Não, elas acreditam muito. Porque quando você não lê, não escuta nada que é da boca do teu pai, você simplesmente vai criar um Deus para você. Você simplesmente vai acreditar em um Deus que você mesmo inventa para você mesmo. Esse Deus aqui, eu acredito num Deus que faz isso, isso e isso. Mas o que você acha é insignificante, o que eu acho é insignificante. Nós temos que ter fé no que Deus falou, não no que a gente acha. Você vai inventar um Deus para você que faz as suas vontades. Não, eu tenho fé que Deus vai me dar uma casa em Beverly Hills. Deus não te prometeu isso, então é um Deus que você criou. Eu tenho fé que eu vou ficar milionário. Deus não prometeu riqueza para você, é um Deus seu, é um Deus com D minúsculo. Porque fé é acreditar no que Deus falou, no que Jesus falou, no que Jesus ensinou. Isso é fé. Mesmo que na maioria das vezes o que Jesus falou não é o que você gostaria de ouvir. Porque se você começa a ouvir o Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, ele começa a dizer o quê? Bem-aventurados são os pobres de espírito. A gente não quer ser pobre de espírito, a gente quer ser rico de espírito. Quando alguém te chama de pobre de espírito, você fica nervoso. O cara está me chamando de pobre de espírito. Eu tenho Jesus. Mas Jesus falou, bem-aventurados são os pobres de espírito, desses é o reino dos céus. Como assim? Porque quem é pobre, precisa. O pobre precisa de comida, precisa de roupa, precisa de tudo. E quem é pobre de espírito precisa do Espírito de Deus.